Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, queridos, e achamos que não tem jeito, que a nossa vida está numa situação complicada. Talvez você precisa de um emprego e não consegue o emprego, a porta do trabalho não se abre, problemas familiares, é problema daqui, dali, enfim. Atitudes para uma vida melhor. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, queridos, e achamos que não tem jeito, que a nossa vida está numa situação complicada. Talvez você precisa de um emprego e não consegue o emprego, a porta do trabalho não se abre, problemas familiares, é problema daqui, dali, enfim. O que aparece com abundância na vida são as dificuldades. Mas eu quero afirmar para os amados que é possível termos uma vida melhor, é possível possuirmos uma vida feliz, uma vida de vitórias. Mas não nos esqueçamos que nesse mundo teremos aflições, teremos os problemas, teremos as dificuldades. Portanto, quando os problemas, quando as aflições chegarem, é sinal para buscarmos ainda mais o Senhor. E isto será sinal de uma vida melhor. Amém, queridos? Se em todos os casos em que a vida ficasse difícil, nós recorrêssemos ao Todo-Poderoso, nós teríamos uma vida vitoriosa com Cristo Jesus, porque viveríamos no mover do Espírito a cada instante, a cada minuto, e mesmo em meio às dificuldades, veríamos a glória, o poder e a graça de Cristo Jesus. Queridos, mas quando nós observamos a vontade do Senhor, e seguimos sempre em frente, sem nos esmorecermos, sem sentarmos, sem nos deixarmos entristecer, sem nos deixarmos abater, o Espírito de Deus trabalha o nosso coração. E nós precisamos estar atentos à vontade do Senhor, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Olha só, queridos, tem muitas pessoas que estão atentos a muitas coisas, mas não estão atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Eis o grande problema. E nessa noite nós vamos ler Josué capítulo 1, versículos 6 a 9. Vamos ouvir uma situação em que um homem estava atento à voz do Senhor. Josué estava atento à voz do Senhor. Aquilo que Deus falou aos seus ouvidos, falou ao seu coração, não ficou perdido. Ele não deixou perder, mas ele colocou a sua esperança naquelas palavras. E quando nós lemos a história de Josué, nós vamos ver um homem vitorioso, um homem que passou por dificuldades tremendas, muitos problemas, muitas provações, mas foi um homem que venceu com Cristo Jesus. E é possível, amados, observarmos o ensinamento do Senhor e trazê-los para o nosso coração e aplicá-los no nosso dia a dia, para que, a exemplo de Josué, quando tudo se levantar contrário ao nosso ser, nós possamos seguir em frente, porque estamos certos que aquele que nos chamou, aquele que nos abençoou, é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero clamar que nessa noite Tu venhas falar, que Tu fales de uma forma profunda a nossa vida, para que nós possamos aprender aquilo que Tu queres, para que nós possamos ter uma vida de unidade contigo, uma vida de satisfação, Senhor, uma vida, ó Deus, na qual o Teu Espírito possa usar-nos como instrumentos, para que Teu nome seja honrado e seja glorificado. Senhor, queremos ser instrumentos tal qual Josué foi, Senhor, que Tu venha nos usar, e assim, Senhor, possamos ser felizes contigo, alegres contigo, e termos uma vida melhor, uma vida, ó Deus, que seja segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja, é o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amados, Josué viveu aproximadamente no ano 1500 antes de Cristo. São 3.500 anos aproximadamente, 3.500 anos atrás, em que este homem passou sobre a face da terra, mas foi um homem, amados, que teve a sua vida marcadas por atitudes que o diferenciaram, atitudes que nos fez conhecê-los, olha só, 3.500 anos depois. É assim que o Senhor faz, amados. Aqueles que são seus servos, estes marcam a terra. Estes deixam marcas profundas sobre a face da terra. E é bom nós nos perguntarmos,
quais as marcas que temos deixado sobre a face da terra? Quais as marcas? Josué viveu 100 e poucos anos, mas deixou marcas profundas sobre a face da terra. Nós temos deixado marcas, amados. Será se morrermos hoje ou amanhã, daqui a 2 anos vão lembrar de nós? Daqui a 5 anos, ainda seremos lembrados? E se formos lembrados, qual é o assunto, qual é o tema da lembrança? Qual é? Fulano de tal, aquele era uma pessoa muito ruim. Era uma pessoa terrível. Ou, a exemplo de Josué, um homem que andou com Deus, que ouviu a voz do Senhor e que marcou toda a história da humanidade. É possível que isso aconteça conosco? Sim, é possível. O nosso grande problema, irmãos, é que nós não fazemos nada para que a nossa história seja diferente. Nós não fazemos nada, nós queremos que as coisas caiam de bandeja nas nossas mãos. E ficamos dia após dia esperando alguma coisa acontecer. Há muitos que têm sonho de serem pregadores, evangelistas, missionários, ou trabalharem na obra do Todo-Poderoso, seja qual for a área, mas quando você olha para a vida do cara, ele tem apenas sonhos, mas não tem atitudes. Não ora, não busca, não santifica a vida, não consagra a vida para o Todo-Poderoso, não deixa se mover pelo Espírito Santo, não ouve a voz do Senhor, enfim, não estão vivendo a vontade do Eterno, porém o coração está cheio de sonhos. Eu quero ser pregador, eu quero pregar na África, eu quero pregar na Índia, eu quero pregar na América do Norte, eu quero pregar nos Andes. Muitos planos, poucas ações. Irmãos, Josué foi um homem que ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor. E ele deu lugar à voz de Deus na sua vida. Ele deu lugar à voz do Senhor. E eu tenho certeza, amados, tenho certeza, que ele sentia-se completo diante do Senhor. Ele morreu realizado diante do Senhor. Ele sentiu-se útil nas mãos do Todo-Poderoso. Será que nós temos os mesmos sentimentos? Sentimentos de úteis ao Senhor? Sentimentos de movidos pelo Espírito Santo? Sentimentos de estarmos completos na presença do Mestre? Será que nós temos esse tipo de sentimento? E se porventura nós não os temos, é porque nós não os buscamos. Se buscarmos, vamos encontrar. Josué capítulo 1, versículos 6 a 9. Ouça o que diz a palavra. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Oh, glórias, aleluias. Quem não quer essa promessa para a sua vida? Não é verdade? Você quer essa promessa para a sua vida? Todos querem, não é verdade? Eu também quero. Todos querem. Na verdade, se tivéssemos aqui reunidos 5.000 pessoas, eu creio que as 5.000 pessoas levantariam as suas mãos, não apenas uma, mas as duas, e diriam: eu quero essa promessa para a minha vida. Mas o querer não é suficiente. O querer não é suficiente.
Nós temos que querer, porém, nos colocarmos na brecha, nos colocarmos na situação de sermos movidos pelo Espírito de Deus, para que Ele, a exemplo de Josué, possa trabalhar o coração e enviar, e fazer acontecer, como fez acontecer através de Josué. Portanto, amados, não é apenas o querer, mas é necessário também uma decisão, uma atitude, um sair do seu lugar, um deixar-se envolver verdadeiramente pelo Todo-Poderoso. Se nós queremos, é possível que isto aconteça na nossa vida, é possível que essas verdades venham sobre a nossa existência, mas observemos aspectos que o Senhor exige para cada um de nós. Amém? A primeira atitude para uma vida melhor, atitude que o Senhor exigiu de Josué: esforça-te, seja forte. Esforça-te, seja forte. Versículo 7. Queridos, se não houver esforço, com certeza jamais conseguiríamos atingir os nossos objetivos. Se você não se esforçar, se você não colocar-se à disposição, se você não se encher com a força do Senhor, com a força do Espírito Santo de Deus, é impossível que você alcance a vitória nessa terra, que você passe sobre essa terra vitoriosamente. Mas eu quero falar para vocês, irmãos, que a vitória do servo do Senhor, ela também é marcada pelas dificuldades, pelos problemas. Nunca esqueça disso. Essa história de só vitória, só vitória, só vitória, não é bem desse jeito. Nós teremos também os percalços da vida, os contratempos da vida. Mas é por isso que o Senhor falou para Josué: esforça-te, seja forte. Porque o Senhor sabia que não era apenas atravessar o Rio Jordão e tudo estaria resolvido, mas que depois do Rio Jordão, ali estavam os gigantes, os guerreiros, as cidades fortificadas, ali estavam aqueles que defenderiam a terra que seria tomada para a honra e para a glória do Senhor. E certamente era necessário que aquele que estivesse à frente fosse forte, que ele fosse uma pessoa esforçada, que não desse lugar ao cansaço, não desse lugar às dificuldades que surgem na vida, não desse lugar aos problemas que são comuns, que não ficasse sentado esperando que o Senhor enviasse anjos do céu, mas que estivesse correndo na frente, para que fosse usado pelo Todo-Poderoso. Irmãos, é possível que a vida seja melhor, mas nós temos que estar dentro do projeto de Deus, dentro da vontade do Senhor. Josué não perdeu de vista a vontade do Senhor. Ele esforçou-se, ele foi forte, ele venceu para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Amém, queridos? Outra atitude para que nós possamos vencer e possuirmos uma vida melhor. Número 2, ter bom ânimo, termos coragem. Oh, glórias! Ainda no versículo 7. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Amém, amados? Ter bom ânimo. Meu Deus, como o ânimo é algo difícil. Como hoje, Brasil afora, mundo afora, há pessoas sentadas nas suas casas, nas suas poltronas, porque não tiveram ânimo para sair ao encontro do Senhor. Quantas pessoas estão sentadas, olhando uma televisão, olhando uma maldita novela, ou um jornal, seja ele qual for, sem ânimo, sem força, sem disposição, enfraquecidos. Quantos? Irmãos, o ânimo só torna-se uma realidade na vida da gente quando nós buscamos o Senhor, porque o nosso ânimo é a presença do Espírito Santo de Deus. É a presença do Espírito Santo. Só é possível que haja ânimo quando eu estou com meu coração tomado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que Ele é aquele que edifica. Nós somos edificados, somos fortalecidos, é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo.
Mas nós não podemos perder de vista, irmãos, que temos um inimigo, e esse inimigo tem que ser sempre lembrado. E é bom, amados, que ao levantar-se, que você lembre de Deus, mas que também tu lembres de Satanás. Porque ele lembra de você. Eis o grande problema. Ele não te esquece. E ele com certeza delega um demôniozinho lá qualquer para perturbar o teu dia a cada instante. E se você não estiver cheio da coragem, do ânimo, que é a presença do Espírito Santo do Senhor, certamente perderás a coragem. Não terás força para seguir em frente. Não terás disposição para fazer aquilo que Deus quer. O diabo não esquece de você. Nós não podemos esquecer dele também. Eu sei que quando nós falamos do diabo, algumas pessoas têm até calafrios, se arrepiam. Ah, porque fala o nome dele. Queridos, se nós não alertarmos a igreja com relação ao inimigo maior que nós temos, que não gosta nem um pouquinho de você, que tem um ódio mortal, na verdade ele deseja que você esteja com ele, no sofrimento eterno ali no inferno, onde estarão o demônio e aqueles que não querem saber do Senhor. É lá que Satanás os quer. E é por isso que nós precisamos lembrar dele e estarmos atentos àquilo que ele pode fazer para nos separar do Senhor. E certamente o inimigo de nossas almas vai tentar te desestimular, tentar fazer você voltar atrás, tentar fazer você desanimar de andar com Deus, desistir de Deus. Irmãos, tem tanto crente que amanhece o dia e diz assim: ah, não vou mais para a igreja não. Eu não vou mais para a igreja não. Aquela boca mole assim. Eu não vou mais para a igreja não. Aí o diabo falou: opa, vitória. Vitórias. Irmãos, em sã consciência, será que o Espírito Santo colocará no coração o desejo de alguém não servi-lo? Com certeza não é? Mas quem oprime e quem faz as pessoas desejarem voltar atrás não é Deus, mas é Satanás. Fique atento a isso. Fique atento. Sobre a face da terra não há homens especiais. É preciso lembrar, amados, que sobre a face da terra não há homens que não sejam tentados, que não sejam oprimidos, seja qual for o título eclesial que ele leve. Se é um membro de igreja ou se é uma alta autoridade eclesial, como hoje é considerado alguns. Todos são oprimidos, todos são tentados e as ações do inimigo são as mesmas. Ele tenta fazer você voltar atrás, como tenta qualquer um de nós, como nos tenta a fazer voltarmos atrás. Amados, é assim. Você acha que eu amanheço todos os dias sorridente? Não, amados. Tem os dias que você amanhece que só misericórdia. Que só misericórdia. Mas eu estou consciente que isto não é de Deus. E corro para os pés do Senhor, para que aquela situação seja revertida para a honra e para a glória do Senhor. É assim, irmãos. Não existe sobre a face da terra homem que não foi tentado. Inclusive Jesus foi tentado, e foi tentado de uma forma pesada pelo próprio diabo. Se Jesus foi tentado, nós, pobres mortais, com certeza o seremos. É preciso estarmos atentos. Seja você pastor, presbítero, diácono, bispo, apóstolo, enfim, seja qual for a tua patente eclesial, não importa. O diabo vai tentar, como tenta aquele que se diz apenas membro da igreja. Será tentado da mesma forma. Evidentemente que aqueles que estão à frente são tentados um pouco mais, são oprimidos um pouco mais. O diabo quer derrubá-los, porque se derruba um pastor, toda a igreja praticamente vai com ele. Infelizmente é dessa forma, e o diabo quer derrubar aqueles que estão à frente, para envergonhar a obra do Senhor. Mas é preciso termos bom ânimo, termos coragem, porque se nós enfrentarmos o diabo, ele fugirá de nós. Esta é a promessa do Senhor. Amém, queridos? Número 3, não desviar-se da lei do Senhor. Oh, glórias! Como possuir uma vida melhor? Não desviando-se
da lei do Senhor. O versículo 7 diz: então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. A recomendação é não nos desviarmos da lei do Senhor. O que é a lei do Senhor, queridos? É a palavra. É a palavra. Nos dias de Josué, haviam os ensinamentos dados, e aqueles ensinamentos eram fundamentais para que as pessoas pudessem seguir e vencer. Hoje nós temos toda a palavra, toda a Bíblia. Temos toda a palavra para observarmos. Como cristãos que somos, os nossos princípios de fé estão na nova aliança, que é o Novo Testamento. No entanto, nós temos toda a Bíblia Sagrada, que é inspirada para que nós possamos olhar e vermos o que Deus fez e tirarmos daí lições profundas para seguirmos fiéis na presença do Senhor. Amados, um dos grandes problemas das pessoas é que elas não são firmes na presença do Mestre. Não são firmes. Elas são como pessoas que se deixam mover segundo aquilo que acontece. Quando tudo vai bem, está todo mundo feliz e alegre. Mas quando as coisas ficam um pouco mais difíceis, pronto, é o suficiente para voltar-se contra o Senhor, desviar-se da lei do Senhor, não observarem a lei do Todo-Poderoso. Mas, se nós estivermos alicerçados da palavra, com a nossa vida totalmente amparada nas Escrituras Sagradas, que são os ensinamentos de Deus para a nossa vida, certamente teremos aqui o poder, teremos aqui o mover, o Espírito Santo do Senhor, que agirá em nossas almas e fará que sejamos firmes, e nos fará firmes, amados, nos fará firmes. Quando os construtores vão fazer um edifício, eles usam estacas profundas, 40, 50, 60 metros de profundidade. Eles enfiam as estacas na terra, com uma máquina chamada bate-estaca, e vão enfiando aquela estaca terra dentro. E em cima daquelas estacas, eles colocam os alicerces dos edifícios. E é por isso que eles não caem. Porque tem para baixo um alicerce profundo. Se nós possuirmos um alicerce profundo na palavra, o diabo não nos derrubará. Poderá vir os ventos, vir as tormentas, as tempestades, os furacões, nós não seremos abalados. Talvez uma vidraça quebre, uma janela quebre, talvez uma porta caia, enfim, coisa assim. Parte do reboco despenque, mas o edifício não cai. Talvez você passe por uma situação em que fique algumas marcas de sofrimento. Você sinta essas marcas, mas os teus pés estão ali ancorados no Senhor. E você não é derrubado, porque o Senhor é Ele que te segura, é Ele que te ampara. E é isso, amados, que nós precisamos para que nossa vida seja abençoada e seja vitoriosa. Número 4. A palavra do Senhor deve estar na boca e no coração. Ouça, para que tu tenhas uma vida de vitória, uma vida melhor com o Todo-Poderoso, uma vida marcada por atitudes vencedoras, é necessário que a palavra do Senhor esteja na tua boca e no teu coração. Ouça o que diz: não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Oh, bênção! Que conselho profundo, amados! Mas veja, quem foi que deu esse conselho? Foi Deus, foi Jeová. Foi Jeová que falou com Josué. O interessante, amados, que o próprio Deus, Ele deu a fórmula da vitória para Josué. Ele deu a fórmula. Veja como é interessante isso. Deus poderia apenas falar para Josué: Josué, vá, porque você tem a força. Você tem a força, vá. Não. O Senhor disse para Josué que era preciso fazer
era preciso agir de uma forma para que ele estivesse firme, para que ele tivesse força, para que ele não caísse. Foi o próprio Deus que ensinou a Josué. E nesse versículo 8 diz que é preciso que a palavra esteja na boca e no coração. Irmãos, as tribulações, as provas são tantas que às vezes nós nos esquecemos da palavra de Deus. Nós nos esquecemos. Quando você encontra um amigo, encontra uma pessoa próxima, encontra alguém da igreja, aí você fala das lutas, das dificuldades, dos problemas. Você sempre enaltece as dificuldades, os problemas, as lutas. Quando na verdade, amados, o outro lado, a presença do Senhor, a glória de Deus, era necessário que estivesse na boca, continuamente. Foi assim que o Senhor ensinou. Os problemas vamos tê-los, com certeza vamos. Eu terei um monte de problema durante a minha vida. E todos que estão aqui, com certeza, vão enfrentá-los também. É natural, somos humanos, estamos sobre a face da terra. Josué os teve. E quem não os tem? Todos temos problemas, não é verdade? Porém, nós não podemos nos deixar parar, dominar pelas adversidades. Mas é preciso, amados, encher o coração com a esperança do Senhor. E quando está tudo difícil, corrermos ainda mais para a presença do Senhor. É comum nós vermos as pessoas que são tomadas pelas dificuldades. Uma das primeiras coisas que elas fazem é afastar-se do Senhor. Não leem a Bíblia, não oram, e até não vêm mais à igreja. Ainda querem que Deus faça alguma coisa. Como fazer? Se a pessoa vira as costas para o Senhor. Vira as costas. E muitos lançam mão de expressões. Está difícil. Não suporto mais. Não sei como isso vai terminar. Eu sou um fracasso. O problema é maior do que as minhas forças. Os problemas são grandes. As pessoas vão enaltecendo os problemas. E de certa forma, irmãos, esquecem do poder e da glória do Todo-Poderoso. É preciso muito cuidado com isso. Amém? O Senhor diz, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. São no meio das provações que nós devemos ainda mais buscar o Senhor, para que Deus fale conosco. Quinta atitude para uma vida melhor. Meditação na palavra de Deus. Meditação na palavra do Senhor. Medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Queridos, temos lido a palavra do Senhor? Temos meditado na palavra de Deus? Conhecemos a palavra do Eterno? Como é que nós vamos vencer se nós não conhecemos a palavra? É a palavra que nos traz as informações a respeito do nosso inimigo e também a respeito do nosso amigo Todo-Poderoso. Mas como posso conhecê-lo se não leio a palavra? Se não estudo, não memorizo, não tenho a palavra dentro da minha mente? Como é que vou vencer, amados? Nós precisamos estar com o coração cheio da palavra, cheio da palavra. Encha a tua vida com a palavra de Deus. Encha a tua vida com a palavra. Nós precisamos carregar a palavra dentro do nosso coração, amados. Porque quando nós temos a palavra dentro do coração, nós teremos a força do Senhor para vencermos os embates do maligno. Faz-me lembrar que quando Cristo foi tentado por Satanás, Jesus o contestou com a palavra. Todas as contestações de Cristo foram na palavra. E se nós conhecermos a palavra e a tivermos dentro do coração, amados, certamente nós vamos vencer o diabo com mais facilidade. Nós não seremos dominados por ele, nem pelos seus discípulos, os chamados falsos profetas, que aparecem cada dia com algo novo
mas se conhecermos a palavra, saberemos se aquilo procede ou não do Senhor. Se nós queremos uma vida melhor, é necessário atitudes, e uma das atitudes é conhecer a palavra e possuí-la dentro do coração. Número 6, sexta atitude para uma vida melhor com Deus. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. A recomendação é: não tenha medo. Não tenha medo. Irmãos, o medo não procede do Senhor. O medo não procede de Deus. Inclusive a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. O medo não procede de Deus. É necessário coragem para enfrentarmos os problemas. Coragem para enfrentarmos as dificuldades. É preciso coragem para não recuarmos, mas seguirmos sempre em frente. E aquele que crê no Senhor sabe que somente nele alcançaremos a força contra o medo. Aleluias! Oh, glórias ao nosso Senhor! Não tenha medo. Essa foi a recomendação do Senhor para Josué. Talvez você não entenda o porquê não ter medo. Como não ter medo? Josué era um guerreiro, era um homem corajoso. Medo de quê? Irmãos, Josué atravessou o Jordão, adentrou as terras de Canaã. E como ele mesmo tinha visto quando foi espiá-la, ali havia gigantes, guerreiros, pessoas, exércitos fortes e poderosos. Mas o Senhor diz para Josué: olha, não tenha medo, não tenha medo. Diante de nós, amados, vemos os exércitos de Satanás, as dificuldades do diabo, toda sorte de problemas, mas nós não podemos baixar a cabeça, porque nós temos a vitória que nos é dada pelo Senhor. E se nós não somos vencedores sobre a face da terra, vencedores com Cristo, evidentemente, é porque nós não temos observado os ensinamentos do Eterno, não temos colocado em prática aquilo que o Senhor ensina. Irmãos, há um texto que diz que o Senhor não é homem para que minta. Lembra dele? Pois é. O Senhor não é homem para que minta. Ou seja, todas as promessas de Deus para a vida daqueles que são fiéis se cumprem a partir do momento que a pessoa é fiel. Só se cumprem se formos fiéis. A fidelidade ao Senhor é uma necessidade para que haja vitória na nossa vida. E se nós desejamos uma vida melhor, nós não podemos ficar esperando acontecer, mas é preciso atitude, atitude. E o sétimo e último tópico: não se espantar, não se assustar. No final do versículo 9, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Irmãos, essa promessa, ela também se aplica a nós, se aplica a você. Você pode trazer esse texto para a primeira pessoa e ler da seguinte forma: não fico assustado, porque o Senhor meu Deus está comigo por onde quer que eu ande. Leia dessa forma, entenda assim. O mesmo Deus que prometeu a Josué é o Deus que promete a você. O mesmo Deus que exigiu ação, atitude de Josué, é o mesmo que exige a atitude de cada um de nós. Josué só tornou-se um vencedor porque ele observou os ensinamentos do Todo-Poderoso, e as coisas aconteceram porque ele foi fiel ao Senhor, foi fiel ao Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa frente, nós vamos ver só problemas. Você vê a televisão, dá medo de estar sobre a face da terra. Mas é só aqui? Não, onde quer que você esteja, os problemas estarão presentes. De outras formas, mas com certeza estarão presentes. Mas a recomendação do Eterno é que nós não estejamos assustados.
é que nós não sejamos assustados. Amém? Mas que tenhamos a fé que nos faz andar, a fé que nos dá condições de sermos segundo Deus. E quando nós somos segundo o Senhor, com certeza a vitória do eterno estará na nossa vida. Mas um detalhe é preciso que seja citado. Essa vitória, irmãos, essa vida melhor, não é conseguida através de meios adversos, mas apenas pela fé e pela vivência da verdade de Cristo Jesus. Pela presença do Espírito Santo de Deus na vida. Se não houver a presença do Espírito Santo de Deus, é impossível a manifestação da glória, do poder, da graça do Senhor sobre a vida de quem quer que seja. Nós não podemos esquecer que o poder vem de Deus, que a glória é do Senhor. E se nós vivemos para Deus. Portanto, vamos viver no poder de Deus, para que a glória seja de Deus. Não nossa, mas do Senhor. E se a nossa vida, irmãos, ela tornasse melhor, como tornou-se boa a vida de Josué, um homem que teve nome, vitorioso, se a nossa vida chegar a este ponto, que a honra, que a glória seja exclusivamente do Senhor, porque é Ele que faz acontecer no nosso viver. Amém? É possível possuirmos uma vida vitoriosa. É possível possuirmos uma vida melhor, desde que nós coloquemos em prática aquilo que o Senhor deseja. E Ele deseja que você seja forte, que você seja uma pessoa esforçada, que busque, uma pessoa corajosa, uma pessoa que tenha sempre ânimo para buscar, para estar na presença de Deus, uma pessoa que jamais desvia-se da sua lei, dos seus ensinamentos, e ainda que possua no seu coração, na sua mente, a palavra do Eterno, que tenha o seu coração cheio, repleto, transbordante da palavra, e que tenha tempo para meditar, para estudar, para ler, para conhecer a palavra do Eterno. E dessa forma, nós não teremos medo das adversidades, não teremos medo do diabo, nada nos espantará, nada nos assustará, porque o Senhor é o nosso general, e Ele está à nossa frente, a cada instante, a cada minuto. Amém, amados? Que possamos entender a palavra do Senhor e vivermos a palavra de Deus, e assim seremos mais que vitoriosos, tal qual diz a palavra, mas vitórias em Cristo Jesus. Sempre lembre-se disso, as nossas vitórias são de Cristo, são do Senhor, para a honra e para a glória dEle. Amém? Vamos orar, amados. Deus de amor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. E queremos pedir, Senhor, que essa palavra, que ela seja instrumento para levantar pessoas, para acordar, para despertar pessoas, meu Deus, para que possam ter uma vida melhor, uma vida segundo a tua vontade, que possam viver segundo o teu querer, e assim teu nome será exaltado, honrado e glorificado. Ó Deus, desperta-nos para que sejamos instrumentos teus, ó Deus, somente instrumentos teus. Crie em nós um coração puro, um coração reto, e que cada um, Senhor Deus, que ouvir esta palavra, que teu Espírito toque nesses corações, despertando-os, movendo nessas vidas, é o meu clamor, Senhor Jesus. Que teu nome seja honrado e glorificado, é que eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. E que possamos cada dia olhar para o Senhor e seguirmos em frente, sem sentarmos à beira do caminho, sem sentarmos no deserto, e ao atravessarmos o Jordão, tenhamos as nossas vitórias para a honra e para a glória do Senhor. Amém, amados? Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem número 725.